Nós seguimos com o Liberdade de Opinião, deixamos o Rio de Janeiro, viajamos até Brasília agora, na capital federal. Vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, seja bem-vindo, hein? Bom ouvi-lo mais uma vez. Obrigado, Colombo. Estou de volta depois de 2 dias e que falta faz hoje aqui a Gisele Soares, com todo o seu conhecimento jurídico, seu equilíbrio, a serenidade da Gisele do balé, né? Mas com a firmeza da argumentação. Está fazendo falta, sim. Sim, mas foi bom, é bom tê-lo de volta também, Alexandre. Fez falta aqui, muita gente sentiu sua ausência, muitos dos nossos telespectadores. Bom, vamos, Alexandre, então tratar de um assunto que domina o noticiário desde ontem à noite, madrugada, hoje de manhã também, que é a prisão do deputado Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, eleito pelo PSL. Ele está detido na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Desde a madrugada de hoje, ele foi preso em Petrópolis, região serrana do Rio, onde tem uma casa, estava passando o carnaval. O mandado de prisão contra ele, prisão em flagrante, foi emitido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O motivo foi um vídeo publicado em uma rede social em que o deputado ataca ministros do Supremo Tribunal Federal, acusa um dos ministros, de vender sentenças, acusa outro de uma eventual ligação com facção criminosa, citou nominalmente vários deles, além de fazer apologia ao AI-5, que foi um instrumento muito rigoroso utilizado para a repressão pela ditadura militar. Alexandre, queria que você falasse inicialmente, a gente vai abordar isso sob diversos aspectos, né? Este fato sobre diversos aspectos, mas eu queria começar te ouvindo sobre o ataque feito pelo deputado aos ministros, ao Supremo e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão imediata dele. Bom, em primeiro lugar, queria fazer uma ressalva aproveitando-me de uma frase que é atribuída a Voltaire, né? Eu discordo de tudo que ele disse, mas defendo o direito de expressão, né? Principalmente porque o artigo 53 da Constituição diz que são invioláveis, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu prefiro sempre seguir à risca o que está escrito na Constituição, né? Tem gente que fala em jurisprudência, interpretação, mas, gente, então façam outra Constituição. O que está escrito é isso. Desde a expedição do diploma, está lá no parágrafo 2º, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Bom, discordo de tudo que ele disse, foi uma grosseria, né? Eu acho que, para não criar choque entre dois poderes, de o Supremo estar se metendo no Legislativo, né? E o Legislativo reagir com PEC da Bengala, ou lá no Senado com impeachment de ministro do Supremo, né? Para evitar esses choques, né? Teria sido muito mais fácil que fosse um assunto a ser encaminhado por uma comissão onde esse deputado é suplente, Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Encaminha lá, ele cometeu injúria, calúnia e difamação. Não precisa citar a Lei de Segurança Nacional, basta citar o Código Penal. Seria muito mais simples e mais fácil, né? Essa questão aí. Em todo caso, aí a gente fica assim, puxa, a assassina do marido está solta, o corrupto não pode ser preso antes das 6 da manhã, a Polícia Federal tem que sair de madrugada, ficar esperando na porta da casa do corrupto, mas o deputado que tem toda essa imunidade é preso às 11h30 da noite, né? Então, para evitar tudo isso, fazer as coisas mais simples, mais claras. Enfim, eu diria que hoje está em mãos do plenário do Supremo e da direção da Câmara uma solução antes que esse entrechoque entre poderes, o nome disso é crise institucional, que isso seja evitado, que não cresça.
Agora, Alexandre, o deputado foi eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, continua no partido, e o presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar, disse que já pediu a expulsão do deputado Daniel Silveira do partido, que vai pedir a abertura de um processo contra ele, ou já pediu a abertura de um processo interno contra ele. Conversou agora há pouquinho o deputado com o nosso analista em Brasília, o Igor Gadelha também. Bivar disse que briga pelo Estado de Direito e que as declarações de Daniel não combinam com o PSL. É o caminho dele ser expulso do partido? O partido age corretamente nesse momento, Alexandre, a partir da gravidade do que ele disse? Bom, eu queria primeiro falar sobre essa frase bonita aí de que ele briga pelo Estado de Direito. O Estado de Direito não está em perigo, não. A democracia brasileira é muito forte para ser afetada por grosserias. Não é por aí, não. É que, bom, são 31.700 e poucos eleitores que ele representa. Né? É uma votação baixa para o Rio de Janeiro. E o partido decide e é livre para decidir isso. Né? É uma iniciativa tomada pelo partido. Agora, o que me interessa, eu acho que o que interessa nesse momento são as iniciativas do Supremo e da Câmara. Em relação ao Supremo, tem que saber dessa história aí da prisão em flagrante. Né? É mais uma que vai ter que ser estudada depois daquele inquérito das fake news, é mais uma que vai ter que ser estudada nas escolas de direito do país. Mandado de prisão em flagrante. Ora, eu acho que uma coisa elimina a outra. Se deu tempo para pedir um mandado de prisão, o flagrante já foi embora. Né? Flagrante é quando a pessoa é flagrada praticando crime ou foge e é perseguida. Enquanto durar a perseguição, está durando o flagrante. Isso aí, eu não tenho curso de Direito, mas todo mundo tem que saber, cidadania. Né? Estudante de Direito vai ter que estudar melhor isso. Então, o Supremo vai ter que decidir esse lado, e a Câmara vai ter que decidir, afinal, prerrogativas dos deputados, todos, artigo 53 da Constituição, está lá escrito, né? Mas tem a Comissão de Ética e Decoro para tratar desses assuntos, daqueles que se excedem nas suas... Quando a liberdade de expressão vira libertinagem de expressão. Né? Quando os direitos garantidos pelo artigo 5º, pelo artigo 220 da Constituição, de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, né? Que tudo isso precisa ser levado à Comissão de Ética, que pode aplicar desde censura, desde a advertência até a cassação do mandato, né? Coisa que o plenário é que teria que decidir. Então, Alexandre, você fez uma lembrança importante. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente projetar o dia de hoje, porque haverá a reunião do plenário do Supremo Tribunal Federal para que outros ministros tomem a decisão a partir do mandado de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática tomada ontem. Eles vão se reunir a partir das 14h para julgar se entendem que está configurado o flagrante que determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira. E também haverá uma reunião logo mais à 13h da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Essa informação foi antecipada para a gente agora há pouquinho pelo primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, e confirmada agora, há 3 minutos, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse em uma rede social: convoquei reunião extraordinária da mesa para 13h e, na sequência, colégio de líderes. Vamos, em conjunto, avaliar e discutir a prisão do deputado Daniel Silveira. Eu queria mostrar para você, Alexandre, um trecho que nós separamos aqui da entrevista que fizemos agora há pouquinho com o deputado Marcelo Ramos, em que ele fala primeiro sobre o conteúdo do vídeo e depois sobre a configuração do flagrante que justificou a prisão do deputado. Uma coisa é o cometimento do crime. Me parece claro que a gravidade da fala do deputado Daniel Silveira significa não só um crime contra a honra dos ministros, mas também crime contra instituições que precisam ser
preservadas contra o Estado democrático de direito, contra a autonomia e a harmonia que deve existir entre os poderes. Então, na minha opinião, a fala do deputado Daniel caracteriza crimes previstos nos artigos 12, 13, 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional. No entanto, ainda que um deputado cometa um crime, para que ele seja preso é preciso que esse crime seja inafiançável. Considerando que são ataques ao Estado democrático de direito e às instituições, poderíamos caracterizar como inafiançável. E também que a prisão ocorra em flagrante delito. E eu acho que aí tem uma significativa controvérsia jurídica. Eu já ouvi muitos advogados, professores, juristas sobre essa questão durante toda a madrugada, inclusive muitos de oposição ao governo, que entendem que é difícil caracterizar a conduta como de crime permanente, caracterizando assim o flagrante. Então, o debate que a Câmara deve fazer com serenidade, com responsabilidade na manutenção da harmonia entre os poderes, deve ser um debate técnico sobre a existência ou não, caracterização ou não de crime permanente que justifique o flagrante. Então, esse é o debate que a Câmara deve fazer hoje, não é, Alexandre? Ele fez ressalvas ao conteúdo, citou inclusive crimes que ele entende foram cometidos pelo deputado Daniel Silveira. Agora, a discussão é a manutenção do vídeo no ar, e essa foi a justificativa utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A manutenção do vídeo no ar significa um crime continuado, portanto um crime em flagrante? Ele chegou até a usar um exemplo. Se eu publicar, ou se eu tivesse publicado um vídeo há 10 anos na internet, e hoje alguém entendesse que esse vídeo, que há um crime cometido naquela manifestação, ele cometeu crime continuado por 10 anos? O flagrante seria, para mim, o momento em que ele postou. Está postando isso aí. Então, esse é o flagrante. Agora, dizer que isso é inafiançável também é um exagero, né? Ele pegou em armas, ele foi para a rua, ele convocou os armes citoyens. Não fez nada disso. Né? Foi palavra. Palavras, apenas palavras. Né? Deram importância a ele, né? Cresceu de importância, estamos falando só nesse deputado hoje aqui, né? Cresceu de importância. Parece que até a gente pode pensar, puxa, eu acho que esse era o objetivo dele, né? Conseguiu. Alexandre de Moraes ajudou, né? Deu um empurrão. Né? Então, essas coisas têm que ser consideradas assim, de cabeça fria. Temos mais um fato aí, isso não afeta a democracia brasileira, ele representa 31.700 eleitores, né? Ele próprio disse num dos vídeos, né? Eu já fui preso 90 vezes, o Sidney lembrou isso. Eu já fui preso 90 vezes, para mim não faz diferença, mais uma prisão e tal. A Câmara está discutindo isso no meio apropriado. Está reunida só 13h, porque não daria tempo de fazer uma convocação para uma reunião agora de manhã, porque tem gente que tem que pegar o avião e chegar a Brasília, só por isso. Senão já estaria reunida nesse momento. Né? Primeiro a mesa da Câmara, ou seja, a direção da Câmara. Depois o colégio de líderes. Aí conversa com os partidos políticos. Né? O que vamos fazer? Né? E aí vão tomar uma decisão. Se não tiverem decisão, levam a decisão para o plenário, submetem ao plenário numa sessão extraordinária. Né? Isso está sendo feito e vamos ver se os ministros do Supremo, tem no mínimo 6 ministros do Supremo que foram citados por ele, né, dizendo que vai expor esses ministros, vai dizer quem são eles realmente e tal. Né? Então, talvez sirva de um aviso sobre Montesquieu, a harmonia entre poderes e a separação de poderes. O Supremo tem se intrometido, sim, no Executivo e no Legislativo. Talvez seja um momento de o Supremo dar uma parada para pensar e dar uma lida na Constituição e ver que a harmonia já está lá no 2º artigo da Constituição. Fala-se logo nisso. É uma exigência primeira, entre as primeiras exigências da Constituição, para que a gente tenha uma vida. Né? Essa questão aí desse deputado, eu diria, é interna corporis, né? É vergonha para a Câmara, digamos assim. Então a Câmara leva isso para a sua comissão
para estudar o que vai fazer com esse deputado boquirroto, né? É mais ou menos isso. Eu acho que teria que ser feito assim, né, para evitar jogar combustível na fervura, lenha na fogueira. Agora, Alexandre, é início de mandato do deputado Arthur Lira, né? Um parlamentar experiente que tem influência sobre um grande grupo de parlamentares e o resultado da eleição deixou isso evidente, né? Ele venceu com larga distância o principal adversário, o deputado Baleia Rossi. Queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do presidente Arthur Lira a essa altura do campeonato, porque ele vai ter de lidar com o plenário, não é? Aquele temor de que hoje foi ele, amanhã pode ser eu, né? O chamado espírito de corpo, que não é privilégio, digamos assim, do legislativo, há no executivo, há no judiciário. O próprio deputado Marcelo Ramos lembrou, há na imprensa, também praticamente todos os setores de atividade, em determinado momento o espírito de corpo fala alto, né? Defender o seu para evitar que amanhã aconteça o mesmo com você. Mas há a questão do relacionamento institucional também com o Supremo Tribunal Federal, né? Por um deputado. O Supremo acabou sendo atacado até como instituição, né? Na hora em que ele disse que os 11 ministros deveriam ser retirados de lá, escolhidos outro, que ele sonhava em ver ministros apanhando, esse tipo de coisa. Como é que o presidente Arthur Lira tende a se equilibrar entre o plenário, a avaliação técnica sobre a existência ou não da justificativa para a prisão em flagrante, o relacionamento institucional com o Supremo? Pois é, você fala aí do espírito de corpo, né? Espírito de corpo é algo natural. Não vamos entrar no mérito dessas maluquices do deputado. Mas os outros deputados, assim como nós jornalistas, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o Oswaldo Eustáquio, nós jornalistas pensamos assim, qual é o nosso limite? Ele está estabelecendo o limite? O que é crítica ao Supremo e o que é ataque grave a uma instituição, né? Quem estabelece? Quem é o dono desse pêndulo, né, ou dessa espada de Damocles que o ministro Alexandre de Moraes põe sobre a cabeça dos deputados e sobre os jornalistas também, né? Então, esse é o temor, né? Que haja um poder capaz de avaliar o que é crítica, o que é liberdade de expressão, mas o que é agressão às instituições, né? Essa fala rude, grotesca, né, grosseira do deputado é uma questão, eu acho que é uma questão para a Câmara resolver. E eu já percebi que o deputado Arthur Lira, que eu não conhecia, né, mas ele tem sensibilidade para isso. Ele não é o impositor, né, ele não vai impor determinações, ele vai sentir o colégio de líderes, os integrantes da mesa, os que dividem a mesa com ele. Ele tem faro no plenário, tanto que ganhou com o dobro de votos do segundo lugar, né? Então ele conhece o plenário também. Então ele sabe avaliar o que é espírito de corpo, qual é a decisão, qual é a melhor decisão, e vai encaminhar isso, vai ouvir todo mundo, com todo cuidado. Eu acho que é muito importante o trabalho que ele vai fazer hoje na Câmara Federal, mas tudo isso faz com que a gente pense também. Estão impondo limites à liberdade de expressão, às liberdades do artigo 5º da Constituição. Isso é uma questão de cidadania, não é uma questão de espírito de corpo de uma casa legislativa ou de uma casa do judiciário. É uma questão de exercício da cidadania e da democracia, isso sim. Então, Alexandre, nós continuamos em contato, esse assunto certamente terá muitos desdobramentos no Supremo, na Câmara. Só um pouquinho. Claro. Só um pouquinho. Se você me permite citar, eu comecei citando Voltaire, atribuído a Voltaire, né? Eu vou citar Karl Marx, né? Porque, como o Cid lembrou, aconteceu isso com o Márcio Moreira Alves, a quem eu conheci pessoalmente, foi meu colega na TV Manchete, né? Aconteceu com o Márcio fez a pregação que o Sidney já falou, né? Lá em 1968, o ministro da Justiça pediu licença para processar Márcio, a Câmara não deu, e aí veio o AI-5. E hoje se fala em AI-5, se fala em subversão, né? E parece que está se repetindo a história. E como diz Karl Marx, quando a história se repete, ou é tragédia ou é farsa. Temos aí uma mistura disso.
Era isso, Colombo. Obrigado. Valeu, Alexandre. Ótimo dia. Nós voltamos a conversar ao longo da programação e amanhã aqui no Liberdade de Opinião. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.